Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Boa Nivaldo. noite, Célia. Boa noite a todos. Então, começamos mais uma semana com esse livro esclarecedor, o Livro dos Médiuns, que, como Kardec nos alertou aqui no início, esse livro primordial para os médiuns, mas é importante para todos nós, que queremos entender que somos espíritos, que o meu irmão é espírito. Porque esse livro, né, Célia, vai nos dar um entendimento de como a gente tem que nos comportar, como a gente, do nosso proceder, como um praticante da doutrina espírita. Independente de sermos médiums, como Kardec nos diz, né, todos somos médiuns, né, Célia? Ele nos diz aqui nesse livro. Claro que uns com mais... É o que ele chama ostensivos, outros menos, mas todos nós. Quem nunca teve uma intuição? Porque se nós vamos pensar na palavra médium. Sim. É o intermediário entre o plano invisível e o plano visível. Quem nunca teve, né, Célia, uma intuição? Quem nunca teve um pensamento, acho que eu não vou fazer isso agora, não. Quem nunca mudou o caminho num determinado momento por uma intuição? Então, isso é mediunidade. Nivaldo, e quantas vezes a gente está falando alguma coisa e sai uma palavra por que eu falei essa palavra? Então, é exatamente isso. Quantas eles vezes interferem. A gente não sonhamos, né? Isso sem contar que quando no desdobramento pelo sono, a gente está no mundo espiritual. Então, esse livro dos médiuns, né, Célia? Como Kardec vai trazer para nós aqui toda essa sequência de questões que ele vai colocando, um enriquecimento de como a gente tem que entender essa espiritualidade imensa, como proceder. E nesse capítulo que nós estamos, Nivaldo, do maravilhoso e do sobrenatural. Não existe como que a gente faz aí? Não existe. E com quanto tempo a gente fez essa... tomamos como verdadeiro muitas das coisas do maravilhoso, sobrenatural, os milagres. Pois é. Os milagres, né? Que a gente sabe que Deus não procede nenhum milagre, Célia. Porque ele estaria derrogando as suas leis. Ele não vai premiar nem condenar ninguém. Somos nós que temos o nosso livre-arbítrio, nós que vamos ter que provar que estamos progredindo, aprendendo, estamos no mundo de prova e expiação. Fomos criados simples e ignorantes, todos nós. Então, são essas coisas que a gente vai começar a fechar esses pontos, Célia, para ter essa consciência de que somos seres espirituais. Estamos passando por uma experiência na carne. E a gente agradece muito a Deus, nosso Pai, por termos encontrado essa doutrina que tanto nos explica, que tanto nos consola. E pedimos ao nosso Mestre Jesus que nos ajude cada vez mais. Que nos ajude, Mestre, para que compreendamos, para que nos aprofundemos nesses ensinamentos. Porque precisamos conhecer essa verdade que vai nos libertar, como tu nos disse quando aqui esteve conosco. Te agradecemos, Mestre, agradecemos a esses amigos espirituais que sempre estão aqui conosco. E te pedimos, Mestre, te pedimos, Pai, que tenhamos sempre os nossos ouvidos abertos, voltados para todas essas intuições, para todas essas interferências que eles nos assistem. Que assim seja, Mestre. Que assim seja, Pai. Graças a Deus.
Então, como fazemos toda semana, nós teremos uma página, nós vamos ter uma página de reflexão para a nossa semana. E vocês lerão conosco, e ela diz o seguinte: confia. Se Deus muda a direção, é porque Ele conhece o caminho. E quantas vezes a gente reclama, poxa vida, custava, mas eu queria tanto, e por que que isso não me foi concedido? A gente precisa lembrar dessa reflexão. Todas as vezes que vier esses pensamentos, essas palavras, que proferirmos essas palavras, precisamos confiar, porque o caminho Ele conhece. Porque nós estamos enxergando até ali, aonde a nossa vista alcança. Mas Ele enxerga além. Ele tem esse poder de enxergar além. E é essa confiança. Se Ele mudou o rumo da prosa, é porque Ele sabe que essa prosa não vai ser a melhor para que nós precisamos. A gente precisa confiar. Ao invés de se lamentar de que, eu queria tanto aquilo, confiar. Isso, né, Célia? Às vezes eu estava aqui pensando quantas vezes a gente vê pessoas que fazem um plano de carreira. Eu quero fazer tal segmento profissional e estuda e se forma. Ou às vezes nem chegam a formar e desistem daquela profissão e vai fazer uma outra, ou é induzido a uma outra situação. Quantas vezes acontecem essas mudanças de nossas vidas? E às vezes a gente se lamenta, né? A gente fica decepcionado, poxa, queria tanto, como você falou, mas a gente não sabe, no final da história, esse ser que está no comando dos nossos destinos, né? Do nosso planejamento reencarnatório, o quanto ele está nos conduzindo para o caminho certo. Isso é que a gente precisa entender. Se a gente não entender isso agora, um dia nós vamos ver que nós fomos conduzidos para o caminho certo. Aquele que nós precisávamos passar, aquele que a gente precisava realmente experimentar. Porque aqui nós estamos passando por essas expiações, Célia, esse aprendizado. Aqui nós estamos numa grande escola. Né? É uma grande escola. E a gente precisa sempre confiar. Porque nosso Pai, a gente precisa ter essa certeza. Nosso Pai nos ama a todos. Nosso Pai traçou uma linha de desenvolvimento para todos nós. Saímos daqui simples e ignorantes e vamos chegar aqui a espíritos felizes, todos. E esse caminho nós percorremos, mas é traçado por Ele. Então, quando Ele muda, a gente precisa unicamente confiar. Porque se mudou, é porque Ele sabe. O caminho Ele conhece. E graças a Deus. Graças a Deus. Célia, nós estamos aqui no capítulo ainda 2 do Livro dos Médiuns, em que nós estamos falando do maravilhoso e do sobrenatural. Estamos no item 17. E aqui, Kardec vem trazendo para nós, Célia, exatamente falando sobre esse fenômeno, né? A diferença do fenômeno, a explicação dos fenômenos. Porque do maravilhoso e do sobrenatural, do milagre, a gente sabe que Kardec está construindo esse entendimento que não existe. Tudo precisa ter uma explicação. E tem. Tudo tem uma explicação. Então, ele está falando para nós do magnetismo e especificamente, ele está falando do fato de que aconteceu, né,
de quantas graçolas não foi objeto o fato de São Cupertino se erguer nos ares. São Cupertino, ele levita, ele levitava. Ora, a suspensão etérea dos corpos graves é um fenômeno que a lei espírita explica. A lei espírita. A lei explica. E aí o desconhecimento das leis, a nossa ignorância em relação às leis, faz com que a gente imagine que haja um sobrenatural, um maravilhoso, um milagre. E ele continua: fomos dele pessoalmente testemunha ocular. Kardec está dizendo isso porque ele presenciou as mesas flutuarem, as cadeiras flutuarem. Ele viu. Então, ninguém contou para ele, não. E foi aí, inclusive, que ele desperta para esse fenômeno e ele vai estudar. E ele continua lendo, Nivaldo, porque ele vai falar do... E o senhor Romme, assim como outras pessoas de nosso conhecimento, repetiram muitas vezes o fenômeno produzido por São Cupertino, de levitar. Levitar, Kardec presenciou. Logo, este fenômeno pertence à ordem das coisas naturais. Não é... Se vocês um dia verem alguém levitar, efetivamente, não é milagre, não. Ele é um não fenômeno. É bruxo, ele não é bruxo. Não é. É normal. Então, no item 17, Kardec continua baseado nesse fenômeno, né? Entre os deste gênero, devem figurar na primeira linha as aparições, porque são as manifestações frequentes. Aparições de espíritos. A de Salete, sobre a qual divergem as opiniões no seio do próprio clero, nada tem para nós de insólita. É possível. É possível. Aparição de espíritos. Muitas das pessoas que vocês possam conhecer já viram espíritos, já viram vultos, né? Certamente, não podemos afirmar que o fato se deu, porque não temos disso prova material, mas consideramo-lo possível, atendendo a que se conhecemos milhares de outros análogos. Então, o fato da aparição de Salete, Kardec não pode comprovar. Mas ele admite como sendo possível porque ele conhece outras aparições, né? Análogos recentemente ocorridos. Damos-lhes créditos não só porque lhes verificamos a realidade, como, sobretudo, porque sabemos perfeitamente de que materiais, de que maneira se produzem. De que maneira se produzem. E ele vai depois, Kardec, ao longo do nosso estudo, ele vai especificar exatamente essas aparições, como se dão. Essas aparições, como se dá essa levitação dos corpos, né? Quem se reportar à teoria de que adiante expomos das aparições, reconhecerá que este fenômeno se mostra tão simples e plausível como um sem número de fenômenos físicos, que só aparecem prodigiosos por falta de uma chave que permita explicá-los. Esses fenômenos físicos. Aí a gente presencia, a gente vivencia esses fatos de barulhos, de queda de objetos. Aí a gente fala assim, essa casa está mal assombrada. Não tem sobrenatural de nada. Quanto à personagem que se apresentou na Salete, é outra questão. Sua identidade não nos foi absolutamente demonstrada. Apenas reconhecemos que pode ter havido uma aparição. Quanto ao mais, escapa à nossa competência. A esse respeito, cada um está no seu direito de manter suas convicções, nada tendo o espiritismo de ver com isso. Porque essa aparição lá de Salete,
Se foi fulano, se foi Beltrano, isso aí Kardec é indiferente. não está afirmando aqui. O que Kardec está se referindo é a aparição. A aparição é verdadeira. É possível. É possível. Um espírito se materializar e se tornar visível é possível. É possível. Conhecendo as leis, conhecendo os meios de fazer essa aparição, é possível. Agora, a identificação dela aí é... Esse caso específico lá da aparição de Salete. É questionável. Dizemos tão somente que os fatos que o Espiritismo produz nos revelam leis novas e nos dão a explicação de um mundo de coisas. Então, olha só, dizemos tão somente que os fatos que o Espiritismo produz nos revelam leis novas. Leis que nós desconhecíamos. E nos dão explicações de um mundo de coisas que pareciam sobrenaturais. É porque nós não conhecíamos, as leis, então né? A gente não tinha explicação. Sério, imagine, uma cadeira, a gente está aqui conversando e essa mesa flutuar. Não é? É maravilhoso. Parece sobrenatural. Sobrenatural. Né? Mas aí, a partir do momento em que você conhece as leis pelas quais esse fenômeno acontece, você percebe que não é milagre, não é sobrenatural, é uma lei física. Desde que alguns dos que passaram por miraculosos encontram assim explicações lógicas, motivo é este bastante para ninguém se apresse a negar o que não compreende. Então, o que a gente não compreende ainda, a gente não pode nem afirmar e nem negar. Vamos estudar, vamos entender. É o que Kardec está construindo conosco aqui desde o início desse livro. Ele vai passo a passo trazer... É uma explicação lógica. Científica. E o importante é exatamente isso, né, Célia? E Kardec, quando termina a sua obra, ele diz, se por acaso a ciência contestar algo do que ele tenha escrito, ele diz que fique com a ciência. Só que até agora ninguém contestou. Até agora. Algumas pessoas contestam os fenômenos espíritas precisamente porque tais fenômenos se lhes parecem estar fora da lei comum e porque não logram achar-lhes qualquer explicação. Aí é uma questão Então, pessoal. Algumas pessoas não concordam, né? Como ele diz aqui, contestam. Se estudar, se for a fundo nessas questões, vai entender. Então, agora, se é nós importante, né, Célia? Algumas pessoas contestam os fenômenos espíritas precisamente por tais fenômenos. Lhes parecem estar fora da lei e porque não logram achar-lhes qualquer explicação. Aí Kardec continua. Porque quando ele fala que está fora da lei, essa lei que nós conhecemos. Sim. Mas é só essa que existe? Dá-lhes uma base racional e a dúvida desaparecerá. Pois é. Ou seja, mostra cientificamente como pode ser feito isso. A explicação, neste século em que ninguém se contenta com palavras, constitui, pois, poderoso motivo de convicção. Daí, o vermos todos os dias pessoas que nenhum fato testemunharam, que não observaram uma mesa agir-se, ou um médium agitar-se, ou um médium escrever, se tornarem tão convencidos quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Se houvéssemos de somente acreditar no que vemos com os nossos olhos, a bem pouco se reduziriam as nossas convicções. Vamos lembrar, Nivaldo, que lá no início, Kardec fala da importância da teoria. Sim.
A gente precisa. Precisamos estudar. A gente não pode tirar nossas conclusões só em olharmos os fenômenos. A gente precisa do teórico e aí nós vamos ver o fenômeno e vamos entender. Acontece isso por isso, porque nós estudamos antes. Nós tivemos esses esclarecimentos antes. É isso que Kardec está nos dizendo. É esse poder, né, Célia, de nós... veja só as descobertas dos grandes cientistas, Célia, de Isaac Newton e outros que trouxeram para nós. A gente precisa entender, estudar o que eles descobriram, né, o que eles conseguiram desenvolver e aceitar aquilo como verdade, comprovadamente como verdade. É o que Kardec está dizendo para nós. Quer dizer, se nós tivéssemos que apenas acreditar no que a gente só vê, vamos estudar, vamos nos aprofundar, entender como funciona a ciência física e espírita, para que a gente possa, então, ter esse entendimento mais concluso. Se nós formos lembrarmos da história, quanta gente foi sacrificada porque afirmou que a Terra não era plana. Ou que a Terra era o centro do universo, né? Por quê? Como é que nós vamos entender isso? Estudando, aprofundando. Não tem como a gente olhar o horizonte e falar assim, não, termina ali. Porque não é assim que a gente... que os nossos olhos veem, termina ali. Então, Célia, ali a gente cai. Capítulo 2, né, esse segundo capítulo do maravilhoso e do sobrenatural, a gente precisa ter exatamente esse entendimento que, finalizando, a gente precisa estudar as leis. E Kardec vai falar. A gente precisa estudar as leis físicas, as leis espíritas, para que a gente possa tirar as nossas reais certezas e conclusões. Não ficar no achismo. Não ficar simplesmente sendo induzido por outras pessoas. Vamos nós estudarmos. Esse é o objetivo dessas obras de Kardec. Para que a gente possa entender verdadeiramente o processo do espiritismo, dessa doutrina, do espírito, né? E Kardec vai sempre chamar a nossa atenção ao longo desse livro da necessidade de nos aprofundarmos, de estudarmos, de prestarmos atenção em tudo que nos chega. Porque senão, Célia, a gente vai ficar só no achismo. A gente vai ficar no que o outro nos disse, no fenômeno. É como a gente vê agora, Nivaldo, nas redes sociais, se afirma tudo. Tudo que você queira. A gente precisa filtrar isso. E como é que você vai filtrar se você não conhece? Se você não conhecer a verdade, você não vai conseguir filtrar. E no espiritismo é a mesma coisa. A gente precisa ter exatamente esse pé no chão, né, Célia? Como um entendimento desse mundo espiritual. E que aí esse capítulo, né, que é do maravilhoso e do sobrenatural, que muitas das vezes a gente se encanta, mas a gente tem que botar o pé no chão. Peraí. Tudo tem que ser regido pelas leis divinas. E tudo é regido pelas leis divinas e tudo tem uma explicação. Sobrenatural. Não existe o sobrenatural, o maravilhoso, nem o milagre. Tudo precisa ser explicado. E aí nós vamos para o capítulo 3, que Kardec deu o título de Do Método. As várias maneiras como que foram colocadas para explicar esses fenômenos. E Kardec vem nos... Essa primeira parte do livro, né, esse primeiro capítulo que Kardec primeiro traz o questionamento para nós se há espírito. É o capítulo 1. Há espírito? Porque se tudo depende daí, né, Célia? Como que a gente vai estudar o espiritismo se não houvesse espírito? Então ele traz porque, todo... Nivaldo,
A gente pode parecer estranho, mas nós tivemos uma moça que chegou ao nosso estudo presencial do Livro dos Espíritos. E espírito, e a gente vê espírito. Por que vocês falam tanto em espírito? Eu sou espírito? Nós somos espírito. Então pode parecer assim um absurdo, mas essa revelação de que nós somos espíritos esses primeiros capítulos que eu ia dizer, né, Célia, são capítulos em que teóricos. É muita teoria. Muita teoria, mas fundamental. A gente precisa. É como se a gente precisa fazer cálculos matemáticos de construção de alguma coisa a mais na frente. Mas se a gente não aprender lá o 2 mais 2 é 4, 1 mais 1 é 2, se a gente não aprender lá o básico, aprender a ler, escrever, a gente não vai chegar lá na frente. Não vai. Então, Kardec traz para nós aqui, primeiro ele vai nos ensinar a ler, escrever e a contar, para depois ele trazer as questões mais aprofundadas. Então esse início pode ser que seja um pouco cansativo, mas é fundamental. É necessário para que a gente possa criar essa base necessária do nosso entendimento para as questões que virão lá na frente. Então, por isso, agora do método. Falamos sobre espírito, falamos sobre do sobrenatural e do maravilhoso, e agora o método. Como que Kardec processou isso? Qual é a técnica que ele usou, que ele vai usar? Né? Ele vai falar sobre isso. E aí, no item 18, Kardec nos coloca: muito natural e louvável é, em todos os adeptos, o desejo que nunca será demais animar de fazer prosélitos. Visando facilitar-lhes essa tarefa, aqui nos propomos examinar o caminho que nos parece mais seguro para se atingir esse objetivo, a fim de lhe pouparmos inúteis esforços. Então, a nós que somos novos nessa procura de conhecimento da doutrina espírita, Kardec está aqui nos dizendo que nos propomos a examinar caminhos para nos facilitar o percurso. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Ciência se explica. E filosofia é modo de vida. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser apreendido a brincar. Então, Kardec já coloca mais uma vez aí, né, Célia, a necessidade do estudo sério. Estudo sério. Né? Tá? Porque muitos leem isso aqui e diz que nós estudamos. Então, Kardec coloca a necessidade desse estudo sério e que não é para ser levado na brincadeira. Não é. Isso é uma doutrina. E fundamentada na ciência e na filosofia. O Espiritismo também entende com todas as questões que interessam a humanidade. Tem imenso campo e que principalmente convém encará-lo pelas suas consequências.
Vamos repetir essa última frase de Kardec. O Espiritismo, como já o dissemos, entende com todas as questões que interessam à humanidade. A humanidade não somos só nós espíritas. É a humanidade. Tem imenso campo e que principalmente convém e o que principalmente convém é encará-lo pelas suas consequências. Formar-lhe, sem dúvida, a base, a crença nos espíritos, mas essa crença não basta para fazer de alguém um espírita esclarecido. Como a crença em Deus não é suficiente para fazer de quem quer que seja um teólogo. Perfeitamente. Olha, mais claro do que isso? Né? Não precisa nem falar, nem comentar, né, Célia? Não adianta só você se dizer espírita. Não adianta. Você precisa conhecer, você precisa agir como espírita. E como é que você vai agir se você não conhece? Se você não conhece. É como ele fala, não adianta você simplesmente dizer que crê em Deus e você vai ser um teólogo. Você estudou? Não. Então eu sou espírita, então eu entendo tudo do espiritismo? Não, é preciso que a gente entenda isso estudando. Vejamos então de que maneira será melhor se ministre o ensino da doutrina espírita para levar com mais segurança a convicção. Qual o capítulo que nós estamos? Do método, da técnica, da forma, do processo, do mecanismo. É isso que Kardec vai trazer para nós. Não se espantem os adeptos com essa palavra, ensino. Não constitui ensino unicamente o que é dado no púlpito ou da tribuna. Ensino não é só aquele lá da escola, não é só daquele que ministra. Há também o da simples conversação. Ensina todo aquele que procura persuadir o outro. O que desejamos é que seu esforço produza frutos. E é por isso que julgamos de nosso dever dar alguns conselhos de que poderão igualmente aproveitar os que queiram instruir-se por si mesmo. Uns e outros, seguindo-os, acharão meio de chegar com mais segurança e presteza ao bem visado. Então, Kardec tem essa preocupação de nos dizer que o objetivo dele é facilitar o nosso caminho, nos embasar de ensinamentos para que erremos menos. Perfeitamente. Para que tenhamos capacidade de... E normalmente a gente, como ele diz aqui, né, não se espantem os adeptos com esta palavra, ensino. Ensino. Porque a gente chega nas casas espíritas, Célia, querendo fenômeno. É verdade. Eu quero solução dos meus problemas. Eu quero chegar na casa espírita e lá a entidade resolver o meu problema. Eu quero deixar lá meu problema e sair com ele resolvido. E a gente, através do ensino, a gente vai começar a aprender que nós temos os nossos planejamentos reencarnatórios, que nós estamos aqui para cumprir o que nós precisamos aprender. É por isso que tem que passar pelo ensino.
Porque quando a gente aprende, entende esse processo, a gente muda o nosso entendimento com relação aos objetivos que a gente quer encontrar na casa espírita, o que a gente quer dos espíritos. É por isso que Kardec está nos ensinando, está nos estimulando, nos trazendo embasamento para que tenhamos esse ensino com clareza. O que desejamos é que seu esforço produza frutos. E é por isso que julgamos do nosso dever dar alguns conselhos. Então, Kardec vai trazer para a gente esses conselhos, como a gente tem que proceder, entender esse mundo espiritual. Temos que estudar. E conselhos, a gente segue ou não? Ele está dizendo agora o que vamos fazer. Ele continua, né? De que poderão igualmente aproveitar os que queiram. Os que queiram. Instruir-se por si mesmos. Então, aqueles que quiserem vão se beneficiar desse ensino e vão mudar o curso da sua vida, como ele nos diz lá, que a doutrina espírita é uma ciência, é uma filosofia, como você muito bem colocou, Célia. Filosofia de vida. De vida. Filosofia de vida. Porque Kardec percebeu isso logo lá atrás. Quando os espíritos diziam para ele, quando ele interpelava os espíritos, eles diziam ser sofredores, por quê? Porque eles tinham tido uma vida assim, assado aqui na Terra. Então ele percebeu que, dependendo do seu comportamento na Terra, você ia ser um espírito sofredor ou não, ou feliz. Então é uma filosofia de vida. Mas nós vamos lá no item 19, Célia. Isso. Kardec continua. É crença geral que para convencer basta apresentar os fatos. Esse, com efeito, parece o caminho mais lógico. Entretanto, mostra a experiência que nem sempre é o melhor, pois que cada passo se encontram pessoas que os mais patentes fatos absolutamente não convenceram e que se deva atribuir a isso. É o que vamos tentar demonstrar. Então, muitas das vezes a gente quer convencer o outro no espiritismo pelo fenômeno, né? Pela incorporação, pela aparição de alguma coisa. Pela psicografia. Psicografia, pelos fenômenos, né? Psicofonia. Então, é crença geral, como Kardec diz, que para convencer basta apresentar os fatos. E não é. A gente precisa conhecer, a gente precisa demonstrar isso pela base científica. Nivaldo, isso aí eu já ouvi de colegas nossos. Vocês estudam muito. Eu quero a prática. Tá, a prática atrai. Mas a teoria, ela explica. Aí você diz para isso aqui, ele diz, pois que a cada passo se encontram pessoas que os mais patentes fatos absolutamente não convenceram. A que se deva atribuir a isso? É o que vamos tentar explicar, demonstrar. Então ele continua. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Olha só, Kardec já... No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Não constitui o ponto de partida. Este, precisamente, o erro em que caem muitos adeptos e que, a miúde, os leva a insucesso com certas pessoas. Então, o fato da gente querer, né, Célia, demonstrar o sobrenatural, muitas das vezes, traz insucesso, né? Não sendo os espíritos senão as almas dos homens. Os verdadeiros pontos de partida é a existência da alma. Então, primeiro a gente tem que partir de nós.
os espíritos vão ser o reflexo do que foi a nossa alma. Né? Os espíritos serão reflexo do que foi a nossa alma, porque no Livro dos Espíritos, Kardec faz essa distinção. Para a gente não ficar repetindo, espírito, né? Espírito encarnado, espírito desencarnado, ele chama de alma o espírito encarnado. E espírito, o espírito desencarnado. Então, não sendo os espíritos, senão a alma dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Ora, como pode o materialista admitir que fora do mundo material vivam seres estando crente de que em si próprio tudo é matéria? É uma pergunta de Kardec. Como que pode? Você vai explicar para alguém a existência de um espírito quando ele próprio não acredita que ele seja um espírito, uma alma encarnada? Como que você vai falar em espírito para ele no mundo espiritual? Não teria como. Como pode crer que, exteriormente, a sua pessoa há espíritos quando não acredita ter um dentro de si? Será inútil acumular-lhe, diante dos olhos, as provas mais palpáveis. Contestá-las a todas, porque não admite o princípio. Então, Célia, é muito claro o que Kardec deixa aqui para nós. Para o materialista, só vai existir aquilo que ele vê, aquilo que ele pode pegar. Se ele não está convencido de que existe um espírito que é ele, que ele é um espírito, como você vai provar alguma coisa mais para ele? É muito complicado, é muito difícil. É por isso que Kardec ele diz que não adianta partir do princípio dos espíritos. Tem que partir da alma. Da alma. Porque aqui, nesse corpo físico, tem uma alma que anima ele. E aí também, Célia, não adianta você partir, apresentar fatos, milagres. Não adianta, você tem que trabalhar para que a pessoa entenda que ele primeiro é um espírito. Não adianta você partir para os fenômenos. Você também não vai convencê-lo. Né? É como Kardec diz aqui, contesta-lá todas, porque não admite esse princípio. O princípio, o início. O início é fundamental. Como é que você vai entender o fim se você partiu aqui do meio? Num texto? Então, a gente falou, né, Célia? Como que você vai querer explicar um fenômeno superior, né? Se você não sabe o básico da matemática, como você vai resolver um problema mais complexo? É preciso você conhecer aqui a base, ter essa base pronta para que você vá construindo esse entendimento. Senão você não consegue fazer isso. E aí, Kardec, ele tem esse cuidado. A gente precisa levar muito a sério todos esses ensinamentos dessa codificação que ele preparou para a gente, que primeiro que ele não preparou isso sozinho. Ele foi assessorado Célia, por essa espiritualidade que Kardec maior. Veio com essa proposição, né, de trazer para nós esse estudo, que não fez sozinho, evidentemente. Ele foi encarregado de, aqui encarnado, receber todas essas informações dessa equipe espiritual que veio, que estava com ele fazendo trazendo para nós toda essa codificação, né? A gente vê lá, por que o nome do livro, do primeiro livro da codificação é Livro dos Espíritos? Porque é deles. Não é do Kardec, não é do espírita, não. É Livro dos Espíritos, porque foram os espíritos. Então, Célia, estamos chegando ao final do nosso estudo à noite de hoje. Vamos parar por aqui, vamos continuar ainda nessa questão 19, na próxima semana. Ainda tem mais 2 parágrafos para a gente poder estudar um pouco mais. Então, vamos desejando a todos vocês uma excelente semana, que Deus nos abençoe, nos proteja, nos intua e nos faça entender a necessidade
de estarmos, junto como Kardec nos pede, aprofundar nesse entendimento da doutrina espírita para que a gente passe a não acreditar somente, passe a saber. Porque quando a gente sabe, ninguém muda a nossa opinião. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.